A palavra do Senhor vai dizer que a mãe de Jacó, sentindo um movimento estranho na barriga, não aguentando com aqueles repuxos que ela sentia na barriga, ela vai perguntar a Deus o que estava acontecendo. Então Deus revela para ela: dentro do teu ventre existem duas nações. Duas grandes nações sairão do teu ventre, e a maior servirá a menor. Aqueles dois filhos de Isaac nascem debaixo de uma promessa. A palavra do Senhor diz que o primeiro que sai é chamado Esaú, porque nasceu peludo. O que vem atrás, Jacó e Jacó, que vem de Akev, calcanhar, vem agarrado no calcanhar do irmão, e por isso recebe esse nome. E durante a vida de Jacó, a juventude toda de Jacó, acontecem manifestações que revelam o desejo de Jacó em ser Esaú. A promessa tinha sido feita para o menor, que iria liderar o maior. A promessa já era sobre Jacó. Jacó tipifica a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. A promessa estava sobre a igreja chamada Jacó. Mas Jacó, já no seu nascimento, ele se agarra no calcanhar do irmão, querendo tomar a vez do irmão, querendo sair primeiro do que o irmão, querendo trocar de lugar com o irmão. A Bíblia vai narrar que Esaú era um jovem de caça, e que Isaac tinha um amor maior por ele por causa disso, porque também ele gostava de caçar. Mas Jacó era um jovem caseiro, um jovem prendado, e a sua mãe o amava mais do que Esaú. A palavra diz que um dia Jacó estava preparando um cozido. Esaú vem da caça, faminto, exausto, e pergunta para o irmão dele: o que você está fazendo aí? Me dá um pouco desse cozido. E Jacó então barganha com o próprio irmão o direito da primogenitura naquela família. Ele olha para o seu irmão Esaú e pede para que ele troque o direito da primogenitura pelo aquele prato de comida, aquele prato de lentilha. Esaú não entende. E Esaú pergunta: isso não me serve de nada. Para que eu vou querer ser primogênito? Jacó então pede para que Esaú jure que estava trocando, barganhando a sua primogenitura por aquele prato de lentilha. Mais à frente, Isaac fica velho, idoso, pressente a morte. Manda chamar Esaú, pede para que ele vá caçar, que ele traga uma caça e faça um cozido para Isaac, para que Isaac possa abençoá-lo como primogênito. Rebeca ouve a conversa. A mãe de Jacó ouve a conversa e corre até Jacó e fala para ele: vai lá no curral, vai lá nas ovelhas, pega lá 2 animais rápido, traz para mim que eu vou preparar um cozido, seu pai vai abençoar Esaú, mas eu vou te colocar na frente e você vai receber essa bênção. Jacó estranha, analisa e fala: eu sou liso, ele é peludo. Nós temos diferenças, meu pai vai perceber quando tocar em mim. Mas Rebeca prepara tudo direitinho, arma tudo direitinho. E Jacó chega na frente de Esaú, serve o cozido para o seu pai.
O seu pai ainda sente um cheiro diferente, mas toca, porque a mãe dele havia o revestido da pele daquele animal. E ele sente aquele pelo e confunde. E aí ele faz uma pergunta para Jacó. Você é Esaú? E Jacó mente para o pai. Eu sou Esaú. Jacó mente para o pai. E revelando que realmente ele queria ser Esaú. A palavra diz, chega, o pai revela a ele, ele se indigna, fica indignado. Ele recebe também uma bênção do pai. Mas o próprio pai, com medo de um irmão, Jacó vai para a casa do seu tio, que eles não pegassem uma mulher do povo estranho, mas que ele se casasse com uma das filhas do seu tio, irmão de sua mãe Rebeca. E lá ele conhece Rebeca, o tio dele engana ele, faz ele casar com Lia. Ele ainda se envolve com 2 escravas de suas mulheres. Mas o ponto que eu quero te dizer, o ponto que eu quero te chamar a atenção nesta noite, é que Jacó, a igreja Jacó, nasceu debaixo de uma promessa. Mas ela tinha uma extrema dificuldade de viver essa promessa. Ela tinha uma extrema dificuldade de assumir a identidade a qual Deus tinha dado para ela. A igreja Jacó tinha vontade de ser Esaú, mas a promessa estava sobre Jacó, não sobre Esaú. O que eu quero compartilhar contigo nessa noite é sobre essa dificuldade tremenda que a igreja do Senhor tem de assumir a sua identidade diante do Senhor. A identidade como noiva, a identidade de servo, de assumir as promessas, porque a igreja do Senhor está debaixo de promessa. Mas ela passa uma vida inteira tentando ser Esaú, tentando ser o outro, tentando imitar o mundo, tentando tomar a identidade de mundo. Ela abre as portas, ela larga as entradas e começa a trazer adereços, começa a se maquiar, coloca uma máscara, meu Deus, de mundo, mas rejeita assumir a sua identidade genuína. A promessa havia sido feita sobre o pai Abraão, de que a geração dele herdaria aquela terra como herança e se multiplicaria como grãos de areia na praia. Jacó herdou a promessa do seu avô, do seu pai, o Deus Pai, o Deus Filho tipificado nesses 2 homens, e Jacó tipificando a igreja de Cristo na terra. Ei, igreja, eu quero te dizer uma coisa. Tu tem uma identidade. aleluias. Tu tem um DNA que corre na tua veia. Tu foi criada nessa terra debaixo de promessas. E a palavra do Senhor diz em Atos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus tremendo, aleluias. O Senhor levantou a igreja debaixo de promessa. E Ele nos levantou como cabeça e não como cauda. A palavra diz que fomos levantados como sal da terra, luz para o mundo. Aleluias. Deus tremendo. Ei, igreja, assuma a sua identidade como igreja. Meu Deus. Não queira ser Esaú. Não insista nos erros de Jacó. Jacó, até aquela passagem que nós lemos no Val de Jaboque, vivia uma vida de mentiras.
Jacó foi tomado de tanta mentira desde o dia do nascimento, que até quando foi morar com seu tio Labão, foi envolvido em meio de mentiras. Ele já tinha tido o encontro dele com o Senhor. Lá em Betel, o Senhor providenciou para ele um encontro genuíno. O Senhor tratou com ele. O Senhor falou com ele diretamente, porque até então ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mas naquele momento, e o nosso Deus não engana ninguém, o nosso Deus não pega ninguém de surpresa. O Senhor permitiu que Jacó tivesse um encontro naquela teofania com o Senhor, e se revelou para ele, subindo, os anjos subindo e descendo naquela escada. E o Senhor tratou com Jacó e prometeu para ele: essa terra eu te darei como herança para ti e para a tua descendência. E mesmo assim, Jacó ainda teve dúvidas que estava debaixo de promessa. Meu Deus. Ei, igreja, quantas das vezes o Senhor tem falado para mim e para você como igreja, que Ele é contigo, que é Ele quem te guarda, Aleluia. que é Ele quem cuida, que Ele é a nossa provisão, que Ele é o guarda de Israel. Quantas das vezes o Senhor vem dizendo para nós de que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Quantas das vezes o Senhor vem se revelado através da palavra, através de profecias para a igreja dele, confirmando o amor, confirmando a promessa, confirmando o pacto que ele tem com a igreja. Mas a dificuldade de Jacó é terrível, de viver a promessa que o Senhor quer, porque não aceita assumir a identidade dela como igreja de Cristo. Aleluia. O Senhor está falando nessa noite sobre posicionamento. O Senhor está falando nessa noite sobre assumir as responsabilidades sua como igreja de Cristo na terra. Aleluia. Existe uma grande diferença entre temor e medo. O medo, ele precisa ser superado. O inimigo causa medo nas pessoas. Foi assim que Golias agiu diante do exército de Saul. Ele trouxe medo para aquele povo. Mas o temor é diferente. Aleluia. O temor é para ser guardado e não superado. O temor é para ser vivido. E só existe um que tem que gerar temor na igreja. É o Deus vivo, todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Nos ensina. É o Deus que nos prometeu. É o Deus que nos abençoou como igreja. A igreja do Senhor, é tempo da igreja tomar posição. É tempo da igreja atravessar esse val do Jaboque. É tempo da igreja assumir a sua posição, colocar a família de lado. A palavra diz que Jacó mandou que a família dele fosse à frente, mandou que os animais fossem à frente, mandou que levasse os tesouros, os bens dele, tudo que prendia ele naquele mundo vai à frente. Porque agora eu preciso viver a minha intimidade com o meu Deus. Agora eu preciso ter a minha vida mudada, restaurada. Eu preciso viver a promessa, eu preciso ser colocado na posição de igreja. A palavra diz que ele entrou naquele confronto com aquele anjo, e que a noite passou e ele não deixava aquele anjo ir embora. A palavra diz em lutar, mas eu creio que ele não saiu na mão, que ele não saiu no soco com aquele anjo, porque não tem como lutar com o anjo.
A forma que Jacó prendeu o anjo. A forma que Jacó prendeu o anjo foi dobrando o joelho e não calando o seu clamor, e não cessando de orar, e não parou de orar até obter a sua resposta, até viver a mudança, até alcançar o seu milagre. Oração incessante foi o que ele fez naquela noite. O anjo pedia para ir embora porque o dia já estava clareando. E Jacó disse: eu não te deixarei ir, ou seja, eu não vou parar de orar enquanto eu não alcançar a minha mudança, o meu milagre. Essa é a chave da restauração da igreja, a oração. É isso que o Senhor requer de nós. Intimidade com o Senhor, restauração, assumir a nossa identidade como igreja. Existe um mundo aí fora sofrendo com fome, sofrendo com enfermidade, mas sofrendo muito mais com perturbação de espírito, com o aprisionamento de almas. Vidas necessitam conhecer a palavra, vidas necessitam ser libertas, vidas necessitam ser curadas, transformadas. Mas nós precisamos, como igreja, assumir a nossa identidade. A mudança vai vir, o cenário está feito, mas essa mudança vai começar dentro da igreja, no meio de nós, tomando posicionamento como igreja. O anjo, ele pega e fala para Jacó: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó, Jacó. Aí o anjo responde para ele: não te chamarás mais Jacó, porque valentemente lutaste com os homens e com Deus, e prevaleceste. Jacó vivia uma vida de errada, uma vida de mentira. Jacó vivia uma identidade errada, ele queria viver a vida do irmão dele. O Senhor talvez naquele momento já estava decepcionado com Jacó. Mas aquele homem dobrou o joelho, buscou o Senhor em espírito e em verdade. Durante uma noite inteira ele lutou em oração com aquele anjo. E o Senhor respondeu à oração daquele homem. Sabe o que a palavra nos diz? Que o Senhor não resiste a um coração aquebrantado. O Senhor não resiste a um coração sincero. Se derrame na presença do Senhor por esses dias, em espírito e em verdade. Busque um encontro com o Senhor verdadeiro, uma restauração, um avivamento. Busque a intimidade com Ele naquela noite. Jacó lutou bravamente com aquele anjo. E diz que se o anjo não o abençoasse, ele não o deixaria ir embora. A palavra diz que o anjo então muda o nome daquele homem para Israel. Ali começa a nova história daquela igreja. Uma igreja que lutou, que persistiu. Uma igreja que lutou, que persistiu. Uma igreja que insistiu para ter mudança. Eu vou terminar essa mensagem com uma passagem que está, e eu vou ler com os irmãos. Aleluias. Está lá, se eu não me engano, em Mateus 11. Procura para mim Mateus 11. Onde se encontra aquele coxo na porta daquela igreja, a porta formosa. Aquele homem tinha mais de 40 anos com aquela enfermidade. É isso? Mateus 11 aqui. Aquele homem tinha mais de 40 anos vivendo aquela enfermidade.
diante daquela porta. E quando a gente fala de tempo, de ano, quando a gente fala de marcação, de contagem de tempo diante do Senhor, vira uma coisa muito ampla, porque a palavra diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então esses 40 e poucos anos pode significar muitos e muitos anos. Um homem colocado todos os dias na porta da formosa daquele templo, pedindo esmola. Agora eu gostaria que você imaginasse comigo uma pessoa sofrida, uma pessoa escravizada pela enfermidade, pela opressão do inimigo, sentada na porta de uma igreja, necessitado de uma cura, de uma libertação, de uma mudança de vida. Todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, que é o costume do judeu, passavam por frente dele os irmãos daquela igreja, os crentes daquela igreja. E ele pedia uma ajuda. E ele recebia o quê? Esmola. Migalhas. Atos 3, o irmão Ronaldo disse. Obrigado, irmão Ronaldo. Obrigado, pastor Valmir. Atos 3. Irmãos, é triste. É triste o que aquele homem passou, mas se nós trouxermos para o nosso tempo, quantos têm vindo até a porta das nossas igrejas, têm entrado dentro das nossas igrejas, têm buscado uma mudança de vida e têm voltado para os seus lares coxo, faminto, atribulado de espírito. Porque o que ele vem buscar, a igreja não tem para oferecer. A igreja, para que ele não volte com a mão vazia, oferece para ele migalhas, oferece para ele esmolas. Aquele homem se acostumou tanto com aquela igreja inerte, com aquela igreja morta, que ele se acomodou naquela situação. E todos os dias ele era levado ali para pegar aquela esmola, porque era o que ele já tinha para dar. E existe um ditado que diz: cada um dá o que tem. Mas a palavra vai dizer, no versículo 6, do capítulo 3 de Atos, que Pedro e João passavam por aquela igreja, foram cultuar naquela igreja e passaram por aquele coxo, e ele pediu uma esmola. E a palavra diz no versículo 6 que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A palavra diz que aquele homem recebeu o milagre no momento exato que aquelas palavras foram ditas, que ele se levantou, acompanhou aqueles discípulos até o templo, e que lá ele saltava de alegria. Sabe o que aconteceu na vida daquele homem naquele dia? A igreja viva, a igreja verdadeira de Cristo, passou na frente dele. E quem tem Cristo não oferece esmolas. Quem tem Cristo não oferece migalhas. Quem tem Cristo oferece Cristo. E Cristo é poder, Cristo é mudança de vida, Cristo é libertação, Cristo é transformação, Cristo é cura, Cristo é salvação. Cada um oferece o que tem. E a igreja de Cristo, representada por Pedro e João, tinha poder para dar para aquele homem. A vida daquele homem foi mudada. Ele recebeu o milagre. A igreja de Cristo precisa viver milagre. Aleluia. A igreja de Cristo precisa ser canal de milagre. Aleluia. A igreja de Cristo precisa assumir a sua identidade. A igreja de Cristo não pode se comparar com o mundo.
Devemos ser menos racionais e mais espirituais. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos o Deus que nós servimos e o poder que há sobre Ele. Não existe impossível para o nosso Deus. Para que temer? Para que temer, se acovardar diante do inimigo? O Deus que nós servimos é poderoso para fazer todas as coisas, como foi lido aqui nessa noite na boca da minha esposa. O Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Impossível para o homem carnal entender essas coisas, mas igreja, nós não somos homens carnais, nós não vivemos de aparência, nós vivemos por fé, nós somos espirituais. Para o homem carnal é impossível acreditar, a ciência é impossível de explicar. 4 dias morto, e com uma palavra Jesus colocou de pé aquele homem, restaurou as células, restaurou os órgãos internos, devolveu o sopro de vida. Glória a Deus, Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Impossível para o homem, mas para a igreja não. Para a igreja é só o início, porque lá na frente o Senhor vai dizer dessa maneira para os discípulos. Depois de todos os milagres que eles contemplaram, testemunharam com seus olhos, o Senhor diz para os discípulos: se creres, obras maiores farão. Aleluias. A igreja precisa voltar a viver milagre. A igreja precisa voltar a ser agente de milagre. Nós precisamos assumir a nossa identidade como noiva. O Senhor concedeu à igreja dons ministeriais para a edificação da própria igreja. A igreja precisa contemplar milagre, precisa assistir milagre, precisa testemunhar milagres. João Batista estava prestes a perder a cabeça, preso naquela prisão. A fé dele balançou naquele cativeiro, e ele pediu que os seus discípulos fossem perguntar para Jesus se verdadeiramente ele era o Messias que havia de vir, ou se eles teriam que esperar outro. Jesus disse para os discípulos de João Batista: olhem e contem o que vocês veem. O mudo fala, o cego enxerga, o surdo ouve, aleluia, o paralítico anda, o atribulado de espírito é liberto, e o evangelho da paz é pregado. Aleluias. Eu creio, Deus, aleluias. Jesus não deu a resposta que João Batista queria, mas mandou a resposta que ele precisava: testemunho de milagre e de poder. Naquela noite João teve a sua fé restaurada. Se um homem como João precisa testemunhar milagre para que a sua fé seja renovada a cada dia, imagine nós. Imagine o ímpio. Imagine o coxo que está na porta do templo mendigando. Igreja, nessa noite eu venho trazer essa palavra. Assuma a tua identidade como igreja. Assuma a tua identidade como canal de bênção. Aleluias. Assuma a tua identidade como ferramenta. É o nome santo do Senhor Jesus. Eu profetizo restauração no nosso meio. Eu profetizo o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu profetizo, Senhor, prodígios e maravilhas em nossas casas, em nossas igrejas, na igreja de Cristo. Eu profetizo a volta da oração de poder e autoridade, de ousadia, a oração de cura, de libertação para a boca da tua noiva, Senhor, nessa noite. Vai visitando, Pai, o meu irmão, a minha irmã, papai, aquele que está assistindo essa live. Glória a Deus. E abençoa em nome santo do Senhor ensina, Jesus. Pai, aleluia. Para sermos levantados, Pai, para fazer a diferença nessa terra. É para isso que o Senhor nos levantou nessa terra. Para sermos luz.
para sermos sal, para fazer a diferença. A palavra do Senhor diz que em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos. Eita, Deus tremendo. O Senhor concedeu poder para a noiva, mas a noiva precisa se portar como noivo. Aleluias. Precisamos assumir a nossa identidade, o nosso compromisso. É o nome santo do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. Aleluias. Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, que o Senhor possa tratar a nossa vida, que o Senhor possa moldar, aperfeiçoar o nosso caráter cristão. Aleluias. Que o Senhor possa manifestar o poder dele através de nossas vidas para alcançar esse mundo. E às vezes nós imaginamos pessoas de longe, mas existem tantas pessoas dentro de nossas próprias casas precisando de Jesus, precisando de cura, precisando de libertação, precisando de Jesus. E nós precisamos anunciar esse evangelho. Exerça a tua fé nessa noite. Aleluias. Antes de encerrar essa live, eu quero te pedir. Eu acabei de ler aqui um pedido do pastor Valmir, que é o amigo dele, Antônio, um amigo profissional da mesma empresa, está hospitalizado na UTI. O Edson também. Existe o Edson também, O Wesley. Existem pessoas, irmão, carentes da sua oração. Apresente essas vidas em oração antes de nós terminarmos essa live. Vamos orar, vamos ministrar cura. Exercite a tua fé. Assuma a tua identidade como igreja de Cristo nessa terra. É o nome santo do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é o nome santo do teu Filho Jesus. Nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós levantamos um clamor, uma oração nessa noite, Pai, em favor dessas vidas. Pai, de encontro, Pai, a vida do Antônio, Pai, naquela UTI. É o nome santo do Senhor Jesus. Entra com restauração. É o nome santo do Senhor Jesus. Eu repreendo o espírito de morte. É o nome santo do Senhor Jesus. Eu repreendo aquela enfermidade. É o nome santo do Senhor Jesus. Eu ministro saúde sobre a vida do Antônio, Pai. Visita, Pai, a vida do Edson, a vida do Wesley, do pastor Ronaldo, da pastora Quitéria, Pai. Derrama do milagre, do poder, da restauração em nome de sobre a vida Jesus, dele, Pai. A pastora Paula, Pai, visita a tua serva, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos a vida toda do Edson, enfermidade, Pai. Pai. Mas enquanto a vida dele também, Senhor, naquele hospital, Pai. Visita a tua serva, Pai. Da planta dos pés à vida do cabeça, teu Pai. servo. Em nome de Restaura Jesus, a saúde Pai. dele, entra com Em cura. nome de Jesus, É o nome Pai. santo do Senhor Jesus. Louvado Eu seja o ministro a nome cura do também, Senhor. Senhor, sobre a vida do pastor Ronaldo, da pastora Aleluia. Quitéria. Eu Deus ministro a cura, Pai, tremendo. sobre todos os enfermos. Deus de É o nome milagre, santo do Senhor aleluia. Jesus. Aleluia. Que eles venham viver, Pai, o teu milagre. Uma experiência de milagre e de cura Deus nessa fiel, noite. aleluia. É o nome santo do Senhor Visita, Jesus. Pai, aleluia. Eu repreendo toda enfermidade, toda tremendo, seta Deus maligna, da cura. Visita, todo espírito Pai, de morte. em nome de E Jesus, determino Pai. a cura sobre essas vidas. É o Em nome nome de santo Jesus. do Senhor Jesus. Aleluia. É o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém. Vamos dar a bênção apostólica para encerrar este culto. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as consolações do Santo Espírito esteja com cada um de vós, cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Que o Senhor vos abençoe. Aleluia. Que lhes dê uma noite abençoada. Fiquem em paz, igreja. É o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias.